Oi, oi, tem alguém me ouvindo? Olá. Quem for aparecendo aí vai dando um salve. Pedro, oi Pedro, tudo bem? Legal te ver aqui. Muito bom. Lara, Tom. Ótimo, vocês estão me ouvindo bem? Lara, Pedro, vocês estão conseguindo me ouvir? Hein, me ouvem bem? Vocês estão conseguindo me ouvir, ok? Como é que tá o áudio aí, gente? Sim, sim? Ok. A gente teve um problema com a internet aqui hoje. A gente vai fazer a transmissão hoje de parte da nossa liturgia. A gente vai fazer uma breve oração agora. O Tom vai conduzir a gente com a música para a gente louvar o Senhor. E logo em seguida a gente vai ter a exposição do sermão de hoje, que está em Mateus 25, tá bom? A gente está preparando para voltar, para ter a volta aos nossos cultos presenciais. E enquanto isso não acontece, a gente está despedindo dessa maneira online de fazer as coisas aqui. Eu acho que não vai deixar saudade, mas é isso. Então, chama aí quem tá perto, quem tá longe aí, que a gente vai fazer hoje aqui no Instagram, tá bom? O Coral fez uma pergunta aqui, né? O irmão Henrique Portilho. Mais 2 cultos, volta presencial, real, nem acredito. A gente volta oficialmente no primeiro culto de novembro, primeiro domingo do Advento. A gente quer fazer um teste aqui ou outro, mas talvez no último domingo de novembro, e o mais correto seria no primeiro domingo de dezembro, tá bom? A gente vai voltar aí. Fábio, que legal te ver aqui, Fábio, Juninho, Frederico, Léo. Muito bom ver vocês aqui, tá? O Instagram tem essa coisa, né? Antônio, Neto, que massa que você veio. Muito bom. Vamos começar então. Você pode orar comigo, de onde você estiver, vai ser bom, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado por esse favor que é a tecnologia que nos ajuda nesse momento difícil a continuar nossos afazeres da melhor maneira possível. Hoje o nosso país está tendo um dia muito importante para a escolha dos executivos e legislativos municipais. Nós queremos orar, Pai, para que o Senhor conceda, Pai, bons e boas governantes para as nossas cidades, bons e boas legisladoras para nossas cidades, que a gente possa viver uma época de alguma inspiração do Senhor nessa área que faz a gente sofrer tanto. A gente possa tomar cuidado com os excessos, tomar cuidado com o nosso coração, na expectativa do nosso coração em relação à política, mas ao mesmo tempo o Senhor ensina a gente a usá-la, a usufruir dela e a estar nela da melhor maneira possível, Jesus. A gente sabe que há uma maneira boa para isso. Ensina a gente isso, Jesus, nós te pedimos. O Senhor nos dê condições de louvar o seu nome, de te elogiar, de ouvir do Senhor hoje, que o Senhor possa usar, Pai, as nossas vidas aqui hoje, quem está aqui, para abençoar a parte pequena da sua igreja, que é a Farol Esperança, mas uma parte amada da sua igreja, que é essa igreja também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, o Tom vai cantar uma música bonita pra gente agora, tá? Abra seu coração, abra sua boca, que vai ser bom. Amém. Olá, boa noite a todos. Vamos louvar todos juntos, né? A gente de uma maneira um pouco mais improvisada aqui hoje, mas que você aí com a sua família, na sua casa, a gente possa adorar juntos, amém? Santo Monte,
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Boa noite para quem não deu boa noite ainda. Hoje nós estamos no 24º domingo após o Pentecostes, ainda no tempo comum, já vendo o Advento chegar, que é uma data importante no calendário cristão, importante para a história da Farol. A gente experimentou coisas bonitas, significativas para a nossa igreja local durante esse período, nos primeiros anos, e eu gostaria muito que você abrisse seu coração, abrisse sua Bíblia se possível, em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. A gente vai falar hoje um pouco sobre a continuação da parábola do domingo passado, que é outra parábola, mas ainda assim com algumas nuances peculiares a ela que são importantes para nós. O título do sermão de hoje é Entre a Apatia e a Euforia. Semana passada a gente falou, também entre duas coisas, entre a ansiedade e a insensatez. Hoje a gente quer falar um pouco sobre esse lugar de existência entre a apatia e entre a euforia. Bom, eu quero ler o texto com vocês antes de qualquer coisa, Mateus 25, 14 a 30, que diz o seguinte: Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos
voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então eu fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor, graças a Deus por ela. Meus irmãos e minhas irmãs, semana passada nós gastamos um tempo com a parábola das 10 virgens. Vocês lembram disso, né? E hoje acabamos de ler a continuação dessa parábola. É a continuação da parábola das 10 virgens, no sentido de ilustrar para os seus ouvintes originais o que era o reino de Deus. Nós temos aqui 2 parábolas interligadas. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos são parábolas interligadas. Bom, isso pode ser notado inclusive em como Jesus começa a nossa parábola de hoje. Vocês repararam isso? Que começa de um jeito muito abrupto. O versículo 14 começa: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e tal. Começa de um jeito muito abrupto. Então isso pode ser notado pela maneira com que Jesus começa a nossa parábola de hoje, a saber, a parábola dos talentos. Ele começa dizendo, também é como, e obviamente se referindo àquilo que ele começou dizendo na parábola anterior, que ele falou que o reino do céu será semelhante a 10 virgens, e na perícope posterior, que é do versículo 14, também é como um homem tal. Vocês entenderam isso, né? De que são 2 parábolas do reino, 2 parábolas explicando para a gente como é o reino de Deus, o que a gente tem que entender, quais são as nuances que Jesus quer que nós entendamos sobre o reino de Deus já inaugurado, mas ainda não completo na nossa vida, sobre essa ética do reino de Deus que já é para ser praticada aqui e agora, que já é para ser vivida aqui e agora. Então, Jesus obviamente está se referindo então ao reino de Deus na parábola anterior e na parábola de hoje. Como eu havia mencionado alguns domingos, o Kaique também, quando pregou, falou sobre isso. Interpretar parábola não é algo sempre fácil. Nós temos uma desvantagem se nos compararmos com o público original que ouviu essas histórias da melhor maneira, que é a maneira falada mesmo. Ouviu aquela história totalmente relacionada à sua cultura, à sua região, e entendia as sacadas de primeira, entendia as relações, entendia as alegorias quando haviam de primeira. Então é preciso tomar cuidado aqui com as alegorias forçadas hoje que a gente faz no texto, principalmente nas parábolas, tentando inferir significado onde não tem. Entende? Isso é muito comum em alguns ambientes. Ler uma parábola, umas parábolas de Jesus, algumas palavras de Jesus, e tentar inferir significado onde não há um significado evidente. Então a gente tem que ler a parábola da maneira que tem que ser lida. Entender a moral da história quando ela está lá, entender o que a parábola conta, tentar achar os pontos de apoio interpretativos, o que a parábola tem, e principalmente contar com o auxílio do Espírito Santo enquanto a gente faz essa leitura.
uma leitura desassociada do Espírito Santo não vai fazer nada para a gente, às vezes é até perigoso. Quando se lê a Bíblia sem o Espírito Santo conduzindo esse processo, na história da igreja nós não tivemos bons exemplos disso. Na verdade, coisas bem divergentes da fé cristã foram criadas por leituras equivocadas da palavra de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo nessa leitura. Bom, então eu quero relembrar aqui dos versículos 14 a 18, falam para a gente que o reino de Deus também é como um homem, ausentando-se do seu país, chamou seus servos, e lhes entregou seus bens, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, e deu um talento para o último. E essa parte também diz que os talentos foram dados segundo a capacidade de cada um deles, de que os que receberam 5 e 2 talentos logo negociaram esses talentos e multiplicaram, mas o que havia recebido 1 talento cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Olha só, quando o versículo 14 começa, também é como, já repetindo mais uma vez, né, faz alusão imediata com a parábola anterior que ele havia dito, também como, porque está falando do reino dos céus. E quando está falando da relação de servo e senhor aqui também, é necessário contextualizar no nosso entendimento que no mundo antigo era comum que senhores e servos tivessem uma relação, em alguns casos, quase que de uma parceria. A palavra servo aqui é uma palavra escravo, ela tem a mesma raiz etimológica, e é óbvio que o Brasil, com o histórico de escravidão que ele tem, quando a gente escuta a palavra escravo, a gente logo associa com aquilo que é a nossa vivência do regime escravocrata que existiu no Brasil, com o povo que foi escravizado no Brasil, que é uma parte super triste da história que nós temos, com desdobramentos sociais e até mesmo espirituais muitas vezes que nós sentimos até hoje. Então não pense imediatamente no nosso caso de escravidão, na nossa história de escravidão. No mundo antigo a relação de senhor e escravo era diferente, ela tinha suas nuances, era uma relação mais humanizada, vamos dizer assim, e era comum que em alguns casos houvesse uma parceria entre senhores e servos. O texto diz algo que podia ser visto antes no mundo antigo: o senhor se ausentava, os servos cuidavam do que foi confiado e os servos ficavam com parte dos dividendos, com parte do lucro. A relação de senhor e servo no mundo antigo está muito mais próxima hoje da nossa relação de patrão e funcionário do que da relação de escravo e senhor na nossa vivência de escravidão. Você consegue perceber isso? Então coloque isso no seu coração. Quando a Bíblia está falando aqui dessa relação de senhor e servo, está muito mais aproximado do mundo antigo, do seu contexto, do que do nosso. É necessário entender isso. Então, outra coisa, a palavra talento aqui na parábola, ela tem para o nosso imaginário coletivo, para a maneira com que a gente lê essa palavra, uma conotação bem própria, que ela foi sendo gerada com a nossa vivência. Um significado bem próximo, às vezes, do lado místico da espiritualidade, um significado meio que de dom. Quando a gente bate o olho na palavra talento, no talento do parábola, a gente logo imagina dom, um dom que porventura Deus tenha te dado, ou alguma habilidade intrínseca que você entende que Deus te deu de alguma forma. Talvez você, quando ouve a palavra talento aqui, já pensa logo nos seus dons, o que você tem, nos seus dons que você tem e de como você pode servir com seus dons na igreja local. Óbvio que pode ser entendido assim também, mas você tem que entender que na parábola, talento, aquilo que Jesus está dizendo com a palavra talento aqui, ela quer dizer dinheiro mesmo. Está falando de grana, está falando de um capital, está falando de um montante de dinheiro, um montante de uma unidade monetária regular da época. Então, quando Jesus está usando essa parábola para contar para a gente o que aconteceu nessa história, para a gente trazer significado espiritual sobre ela, está falando que o Senhor deixou dinheiro com os seus servos para que eles cuidassem. Então, na parábola, Jesus usou essa figura para ilustrar outras figuras, mas é necessário que se entenda isso. Quando a gente pensa nesse sentido e vê, analisa então que talento aqui significa dinheiro, não seria um absurdo a gente pensar numa paráfrase dessa parábola dos talentos hoje,
pensando, por exemplo, como se fosse uma parábola de 3 empreendedores, de 3 pessoas que foram empreender e alguém deixou grana, emprestou grana, deu grana para ser cuidada, que em última instância era do Senhor, para que eles virassem essa grana de alguma forma. Eu sei que tem uma galera aí que gosta, que empreende, estuda sobre isso, e é legal mesmo, é um mundo fascinante nesse sentido. Então está muito mais próximo dessa realidade aqui, de receber uma quantia e fazer essa quantia virar outra coisa, porque foi ordenado isso inclusive pelo próprio Senhor. Jesus nos conta também aqui que deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. Isso é importante entender. Você já percebeu que algumas pessoas do reino de Deus parece que recebem de Deus muita coisa e outras pessoas recebem pouca coisa, não no sentido de hierarquizar se isso é bom ou ruim, mas é algo que acontece. Parece que Deus encontra em algumas pessoas capacidade para tocar talentos maiores do que outras. E só que se a gente for entrar e meditar um pouco mais na parábola, se uma pessoa recebe 10 talentos e não cuida dela, o texto não está dizendo isso, mas a gente pode inferir isso como conclusão do texto. Se uma pessoa recebe 10 talentos, mas não cuida bem desses talentos, se uma pessoa recebe meio talento e multiplica, a pessoa que recebeu meio talento e multiplicou, ela foi muito mais fiel, na verdade ela foi fiel, do que uma pessoa que porventura recebeu 5. Entende isso? Mas sim, isso é uma verdade. Algumas pessoas recebem mais talentos no reino de Deus. Bom, no texto nós temos uma pessoa que recebeu 5, outra que recebeu 2 e por último uma pessoa que recebeu 1 talento. Tanto o que ganhou 5 quanto quem ganhou 2 talentos negociaram e dobraram o que haviam ganhado, trabalharam, foram fiéis. De alguma forma ou de outra, você pode entender que esses 2 que trabalharam e multiplicaram, essas 2 pessoas creram naquilo que o Senhor falou. Elas creram naquilo que o Senhor tinha dado e na promessa que o Senhor tinha dado também junto com o dividendo atribuído a elas, junto com a quantia que foi dada a elas. Mas o que havia ganhado apenas 1, enterrou o dinheiro do seu senhor, não trabalhou, pelo menos não trabalhou com o que o Senhor havia ordenado que se trabalhasse, e a gente pode concluir que essa pessoa não foi fiel, e mais do que não ter sido fiel com o trabalho em si, ela não creu naquilo que o Senhor tinha falado para ela fazer. Eu tenho a fazer aqui já uma conclusão e algumas perguntas honestas para você. Bom, primeiro, no reino de Jesus, esse reino é apresentado uma verdade para a gente. Todos que fazem parte dele, todo mundo que faz parte do reino de Jesus, porque creu na palavra do seu Senhor, porque creu no Evangelho, todo mundo que faz parte do reino de Jesus, do reino de Deus, recebe alguma coisa para cuidar, recebe algum bem para cuidar, recebe alguma quantia para multiplicar. Todo mundo que faz parte do reino de Jesus recebe algo para cuidar, para cultivar, para trabalhar e pela graça multiplicar. A semelhança com a parábola das 10 virgens, já que a gente pode contar que são 2 parábolas divididas, uma parábola dividida em 2, Deus querendo falar sobre coisas relacionadas ao reino de Deus, usando 2 figuras diferentes. Então a semelhança com a parábola das 10 virgens, nós temos nas 2 uma amostra de que é possível emular, fingir alguma relação com o Senhor durante algum tempo, mas que no fim das contas há a necessidade de mostrar algo visível, de apresentar algo visível. Lembra na parábola das 10 virgens? As virgens, 5 das virgens tinham candeias, tinham luz durante um tempo, tinham roupas apropriadas para a festa, mas a história pedia para que elas tivessem mais do que isso: combustível, óleo, azeite. Aqui na parábola dos talentos, o grupo todo se identifica como servo desse Senhor, mas era necessário apresentar algo mais para que essa relação com o Senhor ficasse mais visível, para que o testemunho fosse mais evidente, para que a relação não fosse falsificada.
A gente entende aqui que na fé cristã, na vida cristã, é óbvio que há uma vivência invisível, uma relação devocional que ninguém precisa ver necessariamente. Óbvio que tem coisas na sua vida devocional que você tem que viver no quarto fechado, com seu pai em secreto, que te vê em secreto, que em secreto te retribuirá. É óbvio que tem parte da vivência cristã que implica uma discrição. Dar aos pobres não pode ser panfletário, entende? Tem algo na fé cristã que implica discrição, mas tem uma parte da fé cristã que exige testemunho público, que exige um reconhecimento público de que essa pessoa tem dado marcas visíveis, tem mostrado marcas visíveis de que ela tem um Senhor, de que ela tem um noivo, de que ela tem alguém para esperar, de que ela tem um Deus que se encarnou e chama ela de irmão, um Deus no céu que mandou seu filho, que te chama de filho e filha. Entende essa relação? Entende essa ambivalência da nossa vivência na fé cristã? É necessário que a gente entenda essas duas coisas. Tem a parte para ser discreta e tem a parte para ser mostrada, tem a parte para ser evidenciada. Essas duas parábolas falam disso. No caso das 10 virgens, a evidência tinha que ser mostrada na vigilância, na atenção, na expectativa pelo noivo. Lembra que eu falei que não era nem sensatez sobre o noivo, dane-se se ele vem, e nem ansiedade do tipo, será que o noivo vem mesmo? É óleo na botija, chama acesa, sabendo que o noivo vem e vem na hora dele. Então, para além das roupas, da maquiagem, das lanternas, era necessário ter azeite, era necessário ter vigilância, era necessário, para além de um ponto focal de ver a nossa existência, uma visão periférica ampla que enxergava a possibilidade da volta do noivo a qualquer hora. É assim que a gente tem que viver. Isso tem que estar evidente, isso tem que ser visível, isso tem que ser visível nos nossos atos e como é que a gente raciocina, como é que a gente vive, como é que a gente planeja a vida, como é que a gente ama as coisas da terra, como é que a gente se ama na terra, como é que a gente ama da intensidade correta, tudo que é criado e bom. No caso dos servos dos talentos, há de se apresentar nesse reino de Deus trabalho, responsabilidade, esmero com as coisas, nem apatia, que pode ser vista na preguiça do servo do primeiro talento, não só na preguiça, mas na falta de confiança, falta de fé naquilo que o Senhor tinha falado para ele. Você entende isso? Então não é nem apatia e nem euforia, em si mesmando, idolatrando o talento que em última instância não é do servo, mas é do Senhor. Você entende isso? Nessa parábola dos talentos a gente pode aprender também que tem pessoas algumas pessoas enterram talentos, algumas pessoas não trabalham, não se esmeram, algumas pessoas elas não têm responsabilidade com aquilo que o Senhor confiou a elas como talento, e cada pessoa no reino de Deus tem o seu talento, no mínimo um, entende? Isso é um excesso. O outro excesso são pessoas que têm um entendimento do seu talento como algo a ser ensimesmado, e o seu talento acaba tomando o lugar de Deus de alguma forma. Isso é um problema, isso é um problema muito grande, muito grave. Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, eu queria que você respondesse, são perguntas honestas. Você sabe o que o Senhor te deu já? Você consegue fazer esse tipo de avaliação sobre si mesmo, sobre a sua história, a sua vivência com Cristo, sobre a sua vivência na família da Trindade, sobre a sua vivência na leitura da palavra, na sua vivência como crente? Você consegue reconhecer o que o Senhor te deu? Que tipo de riqueza Ele te deu? É dinheiro que Ele te deu para ser multiplicado, como é o caso imediato dos talentos da parábola? Ou é outro tipo de riqueza? O Senhor te deu inteligência, o Senhor te deu capacidade de ouvir os outros, o Senhor te deu tempo, Deus te deu beleza, Deus te deu, facilidade de conversar com as pessoas,
Deus te deu facilidade de abrir portas nesse mundão. Você consegue perceber e fazer uma autoavaliação do que Deus te deu como talento para ser multiplicado? Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo constata que ele reconhece, já na apresentação da carta, nas primeiras doxologias, já na introdução da carta, o apóstolo Paulo reconhece que os coríntios eram enriquecidos em tudo no Senhor. Nessa, multidimensionalidade de riquezas que as pessoas têm e recebem do nosso Senhor. Você consegue reconhecer isso? Que tipo de riqueza que Deus porventura tenha te dado? E o que o Senhor te deu? E em qual quantidade Ele te deu? Você consegue perceber que talvez Deus tenha te dado muito para o reino dele? E você já entendeu que isso não é seu em última instância? Que esse talento que Deus dá, ele não pode ser ensimesmado como algo nosso. Pode ser riqueza, pode ser qualquer outra coisa, pode ser inteligência. Quando a gente para meditar, pensar e começa a ficar convencido de que aquilo que Deus nos deu é só nosso, ou é meu em última instância, eu começo a entender mal aquilo que Deus falou para mim na sua palavra. Em última instância, o talento é do Senhor, ele é devolvido no final. Ele é devolvido no final, e há de se entender isso. É necessário que entendamos isso. Você consegue compreender que você é no máximo um mordomo ou uma governanta que tem o privilégio de usufruir da casa? Tudo aquilo que Deus te deu, deu também com a capacidade de ser mordomo com o que Deus dá, de cuidar bem, usufruir sim muitas vezes, mas de cuidar bem, para a glória do próprio dono. Então tem um imperativo para nós aqui. Quando a gente medita sobre os talentos, a gente tem que entender que nós temos uma comissão com esse talento de trabalhar e multiplicar aquilo que Deus nos deu, se esmerar, orar em relação a isso, orar estrategicamente em relação a isso. Aquilo que Deus te deu já foi alvo da sua oração? Não sei, Senhor, o Senhor me deu riqueza, o Senhor me deu um lugar X, o Senhor me deu um talento, um dom, o Senhor me deu uma profissão, sei lá, pode ser tanta coisa. Você já orou sobre isso? Como é que eu posso multiplicar aquilo que o Senhor me deu para a sua própria glória? Como é que o Senhor pode me ajudar? Me ajuda a multiplicar isso, me ajuda a não ensimesmar isso, me ajuda a não enterrar esse talento e nem tampouco achar que esse talento é meu Deus. Ajuda nisso, Jesus. Essa é uma boa oração que você pode anotar aí para você fazer durante o seu ano e nas suas devocionais. Primeiro, identificar o que Deus te deu e depois orar em relação a isso. Os versículos 19 a 23 prosseguem dizendo: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Até aqui, o que a gente pode entender aqui de mais imediato nessa parte da perícope, ou nessa parte da parábola? Bom, primeiro, o Senhor voltará para acertar contas, isso é uma verdade indubitável, isso é um firme fundamento da fé cristã, isso é um firme fundamento bíblico de como as coisas funcionarão no futuro. O Senhor voltará para acertar as contas. O que você fez com o que lhe foi confiado? O que você tem feito com o que lhe foi confiado? Essa parábola não quer ensinar alguém a ser capaz só de efetuar um trabalho, porque parece uma parábola muitas vezes para um legalista, do que ele tem que fazer. É óbvio que essa parábola está falando da importância do fazer, mas essa importância do fazer, ela está imediatamente relacionada com o entendimento do ser. Eu sou servo desse Senhor, e Ele me mandou fazer alguma coisa. Entendendo quem eu sou, eu não tenho outra opção de vida a não ser obedecer esse servo, que é multiplicando esses talentos. Bom, essa parábola então, ela quer nos ensinar mais do que só trabalhar, ela quer nos ensinar, no escopo de toda a Bíblia,
no escopo do que a própria Bíblia explicando a Bíblia, essa parábola quer nos ensinar a confiar, a amar o nosso Senhor e assim trabalhar por Ele, assim trabalhar para Ele, assim multiplicar aquilo que Ele deu para que o seu reino fosse enriquecido e para que os seus valores do reino fossem então multiplicados e divulgados e evangelizados ao redor do mundo. Entenda isso. Um padrão dos servos fiéis aqui no texto bíblico, que não só executaram um trabalho, mas creram e amaram o Senhor e o plano do Senhor, é que eles recebem uma boa notícia no final da prestação de contas aqui. Participa da alegria do teu Senhor. Participa da alegria do teu Senhor. O que fazemos hoje, a gente pode entender nisso, em obediência a Deus, com aquilo que recebemos dele, gera alegria agora, é satisfatório agora, mas ainda que bom isso é apenas um eco da eternidade com Deus, daquilo que Deus vai dar para a gente como retribuição da nossa fidelidade nele. Isso é algo importante se meditar, que a gente medita pouco. Deus vai retribuir aquilo que a gente fez de bom para Ele. Não está falando que isso aqui está ensinando a gente a fazer para ser salvo. Não é salvação por obras. Nós somos protestantes, lembra? Está falando que quem é servo de verdade já é salvo. E ele vai demonstrar isso com as suas obras, multiplicando os talentos. E esses talentos multiplicados serão retribuídos. Primeiro em alegria, em satisfação em obedecer ao Senhor agora, e depois com retribuição boa e justa dele num futuro, no nosso futuro, no adentrar da eternidade. Versículos 24 a 30 dizem o seguinte: por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento, que aqui tens o que é teu. Mas o seu Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem mais lhe será dado, e terá com mais fartura. Mas o que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, o versículo 24 a 30. No versículo 24 nos dá a chave para entender a diferença do coração, de um coração regenerado, que foi de verdade alcançado por Jesus, e de quem aprendeu só a ética do trabalho e que não tem um coração regenerado por Jesus, de quem tem só a ética da religião no sentido mais ruim da palavra. Eu gosto da palavra religião. A palavra religião é boa, a gente tem que recuperar o sentido bom da palavra religião. De quem só entendeu a performance oca, de quem só entendeu a aparência aqui. O versículo 24 dá a chave para entender a diferença do coração regenerado e do coração de quem só entendeu a aparência. O servo infiel diz: eu sabia que és um homem severo. Está vendo tanto que esse servo preguiçoso, o servo ruim, tem uma visão distorcida do seu Senhor? Ele chama de severo o que é justo, e severo é diferente de justo. O Senhor é justo, sabe? O Senhor é justo, não é severo. O Senhor deu boas recomendações, o Senhor deu o capital necessário na linguagem da parábola, o Senhor deu tudo que carecemos para que a gente possa multiplicar esses talentos pela graça dele, na força do Espírito Santo, na nossa vivência. Quando o Senhor prestar contas, pedir contas nossas, não vai ter uma relação de injustiça, de severidade, vai ser uma prestação de contas justa. O servo ruim, o servo mau, o servo preguiçoso também diz outra coisa importante aqui, que faz a gente entender a diferença de um coração regenerado e de um coração não regenerado. Que ele diz que, além de eu sabia que és um homem severo, ele diz que colhe onde não semeastes e recolhes onde não plantastes. Percebe? O Senhor é um servo que colhe onde não semeia, o Senhor só manda. O Senhor não faz aquilo, o Senhor não bota a mão na massa e recolhe onde não plantastes. Você reparou o que foi dito pelo servo de um talento aqui, o servo ruim?
ele não conseguiu ver nada além de uma relação de trabalho com o seu Senhor. Você tem só uma relação de trabalho com Deus? Deus é alguém que você só tem uma relação de prestar contas de trabalho? Ou você tem alguma relação de deleite com o seu Senhor? De alegria? Sabe? O servo ruim aqui, ele não foi capaz de ver nenhuma beleza no plano do seu Senhor de multiplicar os talentos. Ele não viu nenhuma bondade, nenhuma beleza, nenhuma verdade. Ele não viu nada que cativasse o coração dele a ser elevado na beleza que é trabalhar para o Senhor com o coração no Senhor. Quando você tem um coração no Senhor, trabalhar é algo quase que espontâneo. Você é elevado por esse amor. Uma relação de amor com esse Senhor, com esse Deus que nos salva, com esse Jesus que nos ama e nos substitui na cruz, nos leva a essa vivência de trabalhar com Ele por prazer, vendo beleza em todos os processos, ainda que doloridos, ainda que difíceis. Não vem falar para mim de processo difícil na caminhada cristã, não, que eu estou calejando disso. Mas tem beleza, tem alegria, tem algo para além só de uma relação de trabalho. É algo muito maior do que isso. É trabalho também, mas é um trabalho onde a gente vê beleza em tudo, que o servo ruim não foi capaz de ver, de experimentar, não foi capaz de detectar, não teve a astúcia, a iluminação do Espírito Santo, não teve, sabe, o entendimento aberto para ver beleza nessa relação de trabalho. Então, sabe, ele não vê beleza no plano do Senhor e não apresenta um coração voltado ao rei e às coisas do reino. Como é que você reage às coisas que Deus manda na sua palavra? Só como relação de trabalho? Como é que você reage na vida com o que Deus te confiou? Só como relação de trabalho? Sabe, você cava esse talento que Deus deu e enterra? Só isso? Entenda uma coisa, a maneira com que seu coração estima o Senhor, ela vai nortear a sua vida com o Senhor e com aquilo que o Senhor te deu. Portanto, o segredo para trabalhar direito na obra é amar direito o seu Senhor, é crer naquilo que o Senhor disse, é crer que ganhar esse talento e multiplicar esse talento é bom, é crer que essa história contada no final para trás, ela vai fazer todo sentido, é crer que a história da redenção, que Jesus é o Senhor dela, sabe, conta com o nosso trabalho. Jesus quer nos usar, e essa história de amor que nos alcançou vai dar toda a estima, o gás necessário para que a gente possa trabalhar sem se cansar, para que a gente possa ser eficiente no nosso trabalho, para que a gente possa empreender da melhor maneira possível e multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Na parábola, Jesus diz que o servo mau e preguiçoso, ele não fez nem o mínimo, que era entregar para os banqueiros, para render o mínimo. Sabe o que isso significa? Que se ele fizesse isso, teria sido ruim, mas ainda assim ele estaria demonstrando, ainda que de forma insatisfatória, um pouquinho de crença que ele cria naquilo que foi dado. Mas nem isso ele faz, nem para render o mínimo numa poupança ele faz. Ele não crê nem um pouco, ele enterra. Seu coração não crê naquilo que o Senhor Deus dá para ele, não crê naquilo que o Senhor dá para ele quanto talento. O servo inútil fica fora do reino, ele é lançado às trevas exteriores, onde haverá choro, haverá sofrimento, onde haverá ranger de dentes. E isso é um firme fundamento que a gente tem que entender. Haverá um julgamento final que separará servos bons e servos ruins, que na verdade não são servos em última instância. O que você tem feito com o que Deus tem dado para você? Anterior a essa pergunta, o que você tem feito com o seu coração, para onde ele tem direcionado? Você tem amado seu Senhor? Você ama Jesus de fato? E se ama Jesus de fato, você tem obedecido seu Senhor? Você tem crido nele para as menores coisas da sua vida, até as maiores? Você tem crido que obedecer ao Senhor é o melhor caminho que você pode viver, e que isso é um caminho bom? Entenda isso. Concluindo e fazendo algumas aplicações breves aqui. Se a parábola das 10 virgens nos exorta sobre a vigilância, sobre um coração que ama Jesus, que não o perde de perspectiva, nos ensina a viver nem entregue à ansiedade e nem devoto da insensatez, a parábola dos talentos, de outra forma, nos ensina que quem crê na palavra do Senhor
Quem ama o seu Senhor, quem ama o plano do Senhor para a vida, primeiro, recebe algum talento, recebe alguma coisa, e segundo, deve trabalhar para multiplicar esse talento, trabalhar porque crê, trabalhar porque ama, trabalhar porque confia na história, trabalhar porque sabe que no final da história vai dar bom, vai ser legal, entende? Então quem está nesse reino, primeiro recebe um talento, depois trabalha para multiplicar e deve observar maneiras sábias de investir aquilo que o Senhor lhe confiou. Hoje eu estou aqui como seu corretor de investimentos, né? Eu estou com roupa de pastor, mas hoje eu sou o seu corretor de investimentos. Eu quero apresentar para você a melhor maneira de você investir a sua vida, investir aquilo que Deus te deu no seu reino. Invista no reino de Deus, invista na ética do reino, invista para promover aquilo que Jesus falou que era bom, invista para promover aquilo que Deus falou que era bom, invista para promover aquilo que a palavra de Deus coloca como bom, verdadeiro e belo. Não tenha medo, não tenha vergonha de crer naquilo que Jesus diz para você que é bom. Por mais que a gente tenha pressão de tudo quanto é lado hoje em dia para tentar mudar um pouco o nosso entendimento da fé e das coisas da fé que implicam as nossas vidas. Não precisa entrar em crise não, sabe? Essa pressão vai passar. É uma folha que vai murchar e vai se decompor. A palavra de Deus permanece. Crer nessa palavra, investir tudo aquilo que nós temos e somos naquilo que essa palavra recomenda para nós é o melhor investimento que você pode fazer. Deixa o seu corretor de investimentos dizer para você hoje: invista no reino de Deus, invista em amar a Deus, conhecê-lo, conhecer a Deus, amar a Deus e conhecê-lo na oração, na palavra, nos meios de graça, nos sacramentos da comunidade. Consequentemente, depois de conhecê-lo, fazê-lo conhecido, sabe? Com a boa nova, dizendo a boa nova para quem está perto de você, sem vergonha nenhuma, dizendo que Jesus morreu pelas pessoas, dizendo que Jesus pode salvar e dar significado para a vida, sabe? E junto com essas boas novas, boas obras, boas ações, boas vivências, boas maneiras de experimentar a vida, sabe? Mais do que cabeça, coração e mãos, uma mente voltada ao Senhor, um coração voltado ao Senhor e as mãos agindo para a glória do Senhor, sabe? Movimentando as coisas na história para que o Senhor seja glorificado e as pessoas sejam amadas. É assim que Deus quer que a gente viva. Deixa o seu corretor de investimentos dizer isso para você hoje. Creia em mim, tá? Quem me deu essa dica de investimento foi a própria palavra de Deus. Vai dar certo. Invista os seus talentos naquilo que a palavra de Deus diz que é bom, naquilo que não vai desvalorizar, ainda que, sabe, ainda que o mercado acorde, sabe, o mercado tem sentimento, é estranho esse mundo onde o mercado tem sentimentos, né? Ainda que o mercado um dia acorde e fale que a cotação do reino de Deus esteja baixa, não acredita não, ela está sempre alta. Pode investir, invista a sua vida toda no reino de Deus, que vai ser bom, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus dê para você a graça de amá-lo e de obedecê-lo para sempre. É a melhor coisa que você pode fazer, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, logo logo eu vou orar. Primeiro o Heitor que está assistindo a gente aí. Oi Heitor, tudo bom? Que bom te ver aqui, cara. Vamos trocar ideia depois, tá bom? Samira, Vitor Bleton, eu acho que eu não te conheço, cara. Obrigado por ter assistido a gente aí, tá bom? Emílio lá do Recife, Del, Fabiana, João, Lohane, Felipe Fogaça. Quanto tempo, Felipe? Tudo bem? Pércio Júnior, que saudade, Pércio. Bom ver você aqui. Coisa boa, gente de Vitória, o Timóteo lá de Vitória, Gil, muito bom. Obrigado, gente, por todo mundo que assistiu aí, tá? Fico lisonjeado aí com a audiência de vocês, que não é para mim, é para a palavra de Deus, é para esse movimento da igreja na história. Isso é, sabe, despersonifique a minha presença aqui agora, sabe, assim, é a palavra de Deus sendo dita, a Bíblia sendo aberta e proferida. Isso é maravilhoso, isso é de encher os nossos olhos, tá bom? Eu quero dar alguns avisos rápidos, antes da gente terminar. Eu vou fazer uma breve oração, tá? Para despedir a gente. Que legal. Bom, primeiro aviso aqui, a gente vai voltar dia
29? Dia 29 de novembro a gente volta aqui com os cultos presenciais. A gente vai ter que, obviamente, medir o lugar aqui, não vai ter todo mundo cabendo, a gente vai ter que pegar inscrições anteriormente para a gente poder deixar da forma mais segura possível. Quantos lugares que a gente mediu? 43 lugares. A gente vai ter um culto com 43 pessoas aqui, tá bom? Dia 29 a gente vai ter já a nossa primeira reunião presencial aqui, tá? A gente vai ter todas as recomendações, álcool gel, você vai poder vir de máscara e coisa do tipo, enfim, infelizmente a gente não vai poder receber as crianças ainda, mas a gente vai voltar a se reunir aqui, tá bom? Dependendo da demanda, a gente pode fazer 2 cultos se isso for necessário, mas caso não seja, a gente vai voltar aí dia 29, tá bom? Gente, lá no grupo da igreja, no Instagram, a gente vai passar algumas coisas relacionadas à nossa situação financeira, né? Eu queria que você ficasse atento a ela. A gente tem algumas contas para pagar aqui de ordem estrutural, algumas reformas que a gente tem feito aqui, algumas coisas que a gente precisa fazer. Se você está interessado em ajudar, a gente está precisando, entre em contato comigo, entre em contato lá com o pessoal da liderança da igreja, que é importante que você saiba disso também, tá bom? A gente está marcando para logo, se você é membro da Farol, fez novos membros ou estava fazendo novos membros antes da pandemia aí, se você está andando com a gente há algum tempo e é membro efetivo da Farol, a gente vai ter uma reunião com a membresia toda no Zoom daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas a gente vai ter uma reunião que a gente precisa apresentar para vocês uma prestação de contas, a notificar vocês em relação a algumas mudanças que a gente teve no conselho da igreja e sobre a ordenação do conselho que vai acontecer em breve também, e uma prestação de contas de ordem financeira também que a gente vai ser feita e coisas do tipo, tá bom? É isso. Deixa eu orar com você e despedir você com a graça e a paz, Senhor, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, que nos ajuda a viver, que nos dá sabedoria, que orienta o nosso coração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso norte magnético que nos aponta para navegar nessas águas difíceis do mundo e nos dá esperança para um porto seguro que a gente vai chegar um dia. A gente está num barco que não afunda e nós temos um piloto que acalma tempestades. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela sua palavra de hoje, que nos ajuda a entender que o Senhor nos deu alguma coisa para multiplicar, amando o Senhor e amando ao próximo. Ajuda a gente a entender isso de alguma forma, Pai, a praticar essa palavra, mais do que entender, a praticar ela. Obrigado por cada pessoa que nos assiste. Leva a gente em paz para as nossas casas, mantém a gente em paz nas nossas casas e dá para a gente um pouco mais de saudade, para que a gente possa matar essa saudade em breve aqui, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Fiquem em paz, fiquem com Deus, tá bom? É isso. Tchau, tchau.